Eita. Seja bem-vindo, eu me chamo Pedro Henrique, sou membro do Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia do GNFIL, e hoje nós vamos entrevistar o discente Renato Luca dos Santos Oliveira. Ele escreveu seu trabalho de conclusão de curso em filosofia sobre a filosofia de Kierkegaard, cujo tema é o conceito de angústia objetiva e subjetiva na filosofia kierkegaardiana. Então, ele debruça sua pesquisa nessa filosofia existencialista sobre o conceito de angústia em Kierkegaard. Então, nós queremos te saudar, Renato. Renato, ele foi estudante da Universidade Católica de Pernambuco, e ele vai falar um pouco para a gente sobre esse título, sobre o tema que, no caso, é a filosofia de Kierkegaard. Então, nesse momento, eu queria te saudar, Renato, saudar cada um que está acompanhando essa live e pedir para você, Renato, se apresentar e falar um pouco sobre o título dessa sua monografia e explicar para aqueles que estão nos assistindo esse título e um pouco sobre essa filosofia de Kierkegaard, de maneira específica, no conceito de angústia objetiva e subjetiva. A palavra é com você, Renato. Obrigado por tudo, pessoal. Como já disse, eu me chamo Renato Lucas Santos Oliveira e, sob a orientação do professor Thales Macedo, da Universidade Católica de Pernambuco, eu desenvolvi a pesquisa O Conceito de Angústia Objetiva e Subjetiva na Filosofia Kierkegaardiana, que muitos dos temas de estudos de Kierkegaard abordam o conceito de angústia, mas eles não se aprofundam tanto na dualidade que Kierkegaard traz no livro Conceito de Angústia, que no caso seria angústia objetiva e subjetiva. Então, a ideia principal do meu trabalho, além de explicar o conceito de angústia, como ele se dá pela inocência, pelo pecado de Adão, e trazer alguns termos teológicos, como o conceito de pecado e pecaminosidade, eu ainda tento adentrar mais e separar a angústia em dois, que seria a objetiva e subjetiva. Eu vou dar uma lida aqui no resumo que a gente fez, que eu fiz junto com o professor, né, que é: esse trabalho de conclusão de curso aborda o conceito de angústia em Soren Kierkegaard, entendida como uma condição inerente à liberdade humana e essencial à existência. Para Kierkegaard, a angústia é originada pelo pecado original de Adão, que introduziu a liberdade e a possibilidade de escolhas erradas, afetando toda a humanidade. A angústia se divide em dois tipos: a objetiva, que se refere à experiência universal do pecado original e à perda da inocência, ou seja, a objetiva é aquela que todos nós temos igualmente, enquanto a subjetiva é relacionada à reflexão individual sobre a liberdade de escolha e a responsabilidade pessoal. Ou seja, enquanto a objetiva é algo mais universal que todos teremos, a subjetiva já é mais individual, que nós vamos fazendo ao longo das nossas vidas. A angústia é central para a filosofia de Kierkegaard, pois, ao confrontar o indivíduo com sua liberdade e sua responsabilidade, ela se torna um caminho para a conscientização e a autenticidade vivenciada. O estudo também relaciona a angústia à fé cristã, considerando uma preparação espiritual para a redenção. Então, aqui, pessoal, nesse tema, eu dividi em dois capítulos. O primeiro capítulo sendo um capítulo mais introdutório à própria filosofia de Kierkegaard, explicando todos os conceitos de angústia, a história de Adão, como se dá pelo pecado original, e eu dividi em 4 subtítulos, né? Primeiro, o primeiro capítulo, Primórdios do Conceito de Angústia. Aí, ponto 1.1, diferença entre o pecado e pecaminosidade. Que, quando eu fiz meu TCC, foi uma dificuldade encontrada, que foi justamente explicar esses conceitos teológicos. Porque Kierkegaard, ele não tenta explicar isso durante o livro. Ele simplesmente vai só soltando. Você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir entender e desenvolver isso. Então, quando eu levava para outras pessoas lerem, sempre tinha dificuldade em entender esse conceito. Então, por isso, eu escrevi um subcapítulo inteiro de, se não me engano, umas 2, 3 páginas, só explicando a diferença entre pecado e pecaminosidade.
Logo após, a gente chega na história do pecado hereditário, que daí sim eu vou começar a falar sobre Adão e sua relação com o divino, né, com Deus, o conceito de inocência para a angústia, que para Kierkegaard a angústia está intrinsecamente ligada à perda da inocência, e o conceito de queda para a angústia, que também está ligada à perda da inocência. E finalizando toda essa introdução, que eu considero o primeiro capítulo como uma forma introdutória à filosofia de Kierkegaard, eu começo a desenvolver a compreensão da angústia objetiva e subjetiva, onde eu começo a falar sobre a angústia do indivíduo posterior, que no caso seria os indivíduos após Adão, os seres humanos que vieram depois do pecado ter vindo ao mundo. E por fim, consigo finalmente chegar no conceito de angústia objetiva e depois a angústia subjetiva, trazendo as considerações finais sobre como nós temos esses dois tipos de angústia devido à nossa responsabilidade e liberdade, e como nós temos que tomar a frente, mesmo sendo iguais, né, no sofrimento, já que todos nós temos angústia objetiva, porém também temos a subjetiva, que é algo só nosso, individual nosso, vindo das nossas responsabilidades e da nossa liberdade. Eu acho que só isso, pessoal. Não sei se falo mais. Se alguém tem alguma dúvida. Certo, alguém tem algo a contribuir, a perguntar? Fica à vontade. Adriano? Olha, eu até projetei aí para ficar mais fácil para a galera visualizar o sumário do TCC. Mas explica para mim o conceito de angústia subjetiva e objetiva, por favor. A angústia objetiva está muito ligada à questão da inocência perdida. A partir do momento em que Adão teve a possibilidade de tomar uma responsabilidade, quando Deus disse para ele não fazer algo, Adão foi jogado à liberdade. E dali ele fez o que ele acreditou ser o que ele queria, que no caso foi pecar. Esse pecado fez Adão perder sua inocência. Inocência aqui em Kierkegaard é ignorância. Então, para Kierkegaard, a inocência é perdida, mas ela não some. Ela apenas é suspensa em determinados assuntos e temas. Eu, por exemplo, não entendo nada de futebol. Então, quando você assistir um jogo de futebol, eu posso acabar sendo inocente por não entender o que é o jogo, como funcionam suas regras, qual as melhores estratégias, essas coisas. Eu realmente não entendo. Mas a partir do momento que eu começo a ter conhecimento daquilo, essa minha inocência é suspensa quando se trata desse determinado assunto. Em outros assuntos, eu posso acabar sendo inocente também, enquanto em outros eu posso já ter a inocência suspensa, mas ela nunca é perdida. Então, através dessa dialética de perder a inocência, que a gente vai ver como a queda da inocência devido ao ato religioso, né, do pecado e a pecaminosidade de Adão, nós vamos ser angustiados. E essa angústia que nós vamos herdar como seres humanos, que é sempre a dúvida do que fazer, o que é certo ou não, vai ser dada por conta de Adão, né? Vai ser da angústia objetiva. Já a angústia subjetiva vem das nossas vivências. É aquelas das nossas experiências que nós vamos passando no decorrer do dia, vamos tomando ações e vamos nos arrependendo, vamos vendo nossos gostos, nossas possibilidades. E essa angústia que a gente vai desenvolvendo com base nas experiências que vivemos é a subjetiva. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Luiz, pode ficar à vontade, Luiz Dias. Cara, eu entrei agora, tipo, 3:10, mas eu não sei se vale a pena eu fazer uma pergunta, mas assim, só pra não perder não deixar a bola cair, sei lá. A angústia subjetiva é quando a gente perde a inocência depois de conhecer algo, né? Isso é objetiva. A objetiva que está totalmente ligada ao conceito da perda da inocência e sua suspensão, que a angústia objetiva é a angústia que todos nós temos, sabe? Todos os seres humanos, como seres humanos, são angustiados. E essa angústia que todos temos é a objetiva. Já a subjetiva é que a gente vai desenvolvendo ao passar da vida, com as experiências. Em resumo, é isso.
Não, eu não vou conseguir fazer pergunta, não. Eu não entendi, mas aí é porque eu cheguei atrás. Muito bem, então eu também tenho uma pergunta, mas de maneira trazendo mais para a contemporaneidade, porque Kierkegaard ele é considerado por uma parte da filosofia como um filósofo que trabalha as questões existenciais. E assim, na contemporaneidade, as crises existenciais elas estão cada vez mais afloradas. Então, questão como é que esses conceitos kierkegaardianos eles podem, que angústia também tem conceito de desespero, autenticidade, essa coisa toda. Como é que os conceitos kierkegaardianos eles podem contribuir para a contemporaneidade? De fato, já contribui, porque muitas pessoas acabam escrevendo sobre Kierkegaard, mas de maneira prática. O que é que tu produzindo essa pesquisa, de onde tu pode me dizer assim que essa filosofia kierkegaardiana pode contribuir com uma resolução para os problemas existenciais da contemporaneidade? Bom, porque Kierkegaard ele traz a angústia como condição de liberdade, ou seja, nós somos angustiados porque nós somos livres. Um filósofo que vai beber muito da filosofia dele é o próprio Sartre, que Sartre vai trazer que nós somos amaldiçoados a sermos livres. Ou seja, todos nós vamos estar aqui no mundo, nós somos livres. E nós temos que lidar com a condição da responsabilidade que isso traz. E lidar com essa responsabilidade é angustiante. E essa angústia de Kierkegaard, quando a gente vai sendo levado num ponto onde nós temos que tomar escolhas, mas chegamos em um momento que não conseguimos mais tomar escolha nenhuma, ficamos travados, paralisados, aí se dá o conceito de desespero para ele, que é quando você não consegue tomar um rumo. Você até tenta, mas você não consegue, você está paralisado sem conseguir fazer suas escolhas. Isso pode ser meio discutido, já que na fenomenologia atualmente se acredita muito que nós temos sim, que é só tudo que nós fazemos é sim uma escolha. Então, tem gente que vai acreditar que essa responsabilidade e essa paralisia é sim uma forma de escolha inconsciente do ser. Mas então, acredito que atualmente, além de ser muito utilizado na psicologia, a gente pode trazer muito para a filosofia essa questão para se discutir se realmente nós temos a consciência de tudo que nós fazemos, nós realmente escolhemos tudo, ou existe algum limite fisiológico para a gente não conseguir, que no caso seria essa paralisia. Podemos trazer até como um efeito de pessoas que têm dissociação, né? Elas não escolhem ter, mas elas acabam tendo. Isso eu não abordei no meu projeto, né? Só respondendo aqui a pergunta mesmo. Certo, certo. Então, esses conceitos são, pelo que eu percebi, são conceitos extremamente importantes e, sobretudo, porque dentro da própria universidade em qual eu estudo, temos pessoas que estão trabalhando Kierkegaard. Então, é um filósofo existencialista que contribui muito para a compreensão desses conceitos contemporâneos e também se percebe que existe também um diálogo, pelo que eu vi, entre a filosofia kierkegaardiana e a própria teologia. Então, eu queria que tu falasse um pouco assim, Kierkegaard, ele pode ser considerado que um cristão, essa filosofia, ela pode ser considerada uma filosofia cristã. Como é que Kierkegaard dialoga com a teologia? Bom, Kierkegaard era sim cristão. Ele passou a sua vida toda basicamente estudando para tentar ser pastor. Aí só que ele falhou nas provas e chegou uma hora que ele não quis mais, apenas desistiu. Mas ele nunca largou seus escritos e sempre trabalhou as suas concepções filosóficas usando a teologia. Não necessariamente é uma filosofia só para aqueles que creem. Eu vejo a filosofia de Kierkegaard como para todo ser humano. Mas realmente você começar a ler ele sem ter esse conhecimento prévio das questões teológicas, de conhecimento como o próprio Santo Agostinho, é muito difícil você conseguir entender o que ele vai estar falando. Mas eu acredito que com esforço, um estudo prévio dessas questões, você consegue desenrolar tranquilamente. Mas ele acaba sendo, sim, um filósofo cristão.
só que sua filosofia é universal. Certo, certo. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu tenho só mais uma pergunta, porque como esse vídeo está sendo gravado, então são perguntas que eu acredito que as próprias pessoas, ao decorrer da sua exposição, elas vão tendo. Então, são perguntas que as pessoas vão ter. Quando quem tem primeiro contato com Kierkegaard geralmente quer entender por que que ele usa essa questão de Adão, também aquela questão de que ele utiliza a parábola, a ideia lá de Pecado e Isaac, aquela pecaminosidade. coisa de Isaac, aquela coisa toda. Então, é importante falar sobre isso. Vou passar a palavra aqui para a Geosânia, que ela está com a mão levantada. Geosânia, você quer falar? Pode ficar à vontade. Olá, pode ficar à vontade. Geosânia está por aqui. Certo, vamos esperar aqui mais um pouco. Eu tenho só mais. Perdão. Sim. Eu acho que estava com o microfone aberto, estava fechado. Sim, eu sou a Geosânia, eu sou discente do curso de licenciatura em filosofia, né, do Centro de Formação de Professores da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu estudo a angústia em Sartre. Como o colega me falou, né, para mim poder entender como que o Sartre trabalha esse conceito de angústia, eu precisei para Kierkegaard, né? Porque ele vai trazer no livro o conceito de angústia, tudo que o colega falou aí, e são coisas que, para mim, entender a filosofia existencial, tanto em Sartre, eu preciso entender como é que surge essa questão da existência. E ele falou da questão que, para o texto dele, ele fez um capítulo, né, falando a diferença entre pecado e pecaminosidade. Você poderia trazer essa diferença um pouquinho, só para entender mais, porque o conceito de inocência, né, tu já deixou bem claro, muito bom, mas aí eu também gostaria de poder saber um pouquinho da diferença entre pecado e pecaminosidade. Certo. O conceito de inocência eu trouxe de maneira muito resumida, eu mesmo vejo como uma forma muito crua, porque Kierkegaard ele vai trazer muitos temas, muitas possibilidades para a inocência. Ele realmente destrincha bastante esse tema. Mas eu posso falar um pouco aqui sobre o pecado, pecaminosidade, né? O pecado refere-se a ações específicas de alguns atos específicos que são considerados errados, né? Dos mandamentos de Deus. É o ato de desobediência, é uma escolha moral errada, algo que vá contra a vontade divina. Enquanto a pecaminosidade descreve as condições existenciais intrínsecas que afetam o ser humano em sua totalidade. Então, a pecaminosidade é a condição inerente à natureza humana, que está inclinada ao pecado. Consegue entender essa diferença? Enquanto um é o ato de pecar, o ato de fazer algo, a pecaminosidade é aquilo que pode influenciar a gente a fazer o pecado, que faz fazer, a gente pode ter vontade de pecar. Então, ela é uma característica existencial que não apenas sobre ações específicas, mas sobre um estado contínuo de alienação e separação do divino, né, de Deus, no caso, né? Essa é um resumo bem pequeno, assim, sobre o que seria a diferença entre pecado e pecaminosidade. Mas lembrando, não foi Kierkegaard que inventou isso, ele traz isso em seus textos, mas a gente pode ver isso tanto em algumas leituras de Hegel, quanto algumas de Santo Agostinho, entre outros teólogos. Pronto, eu agradeço. Eu estou iniciando a leitura do livro, mas estou vendo o que eu posso, né, absorver do pessoal. Sim. Obrigada. Nada? Luiz, fica à vontade. Cara, a gente pode dizer que a pecaminosidade é a concupiscência? Quer dizer, vem da Oi, eu não concupiscência? entendi. A gente pode dizer que a pecaminosidade em Kierkegaard é a existência da concupiscência no ser humano? Eu não diria que tem uma relação, mas ser ela, ser a causadora, eu não consigo dizer que é. Mas sim, teria assim uma relação entre uma e outra. É que eu tava pensando aqui, cara, que a tese ela faz sentido, assim, porque essa condição de
Como que, eu não sei, eu não entendi exatamente o que que é a angústia, mas é como que o medo da liberdade, né? Como que a Não, não é o liberdade. medo da liberdade. É porque angústia é condição de liberdade. A gente é angustiado porque somos livres. É essa liberdade que a gente tem de tomar decisões, muitas vezes angustiante. Então, a angústia é algo mais semelhante, como o medo, algo semelhante, semelhante ao medo do que a gente possa sentir das nossas escolhas. Isso é angustiante. Eu uso o exemplo do medo como exemplo, mas ela não é um medo de jeito nenhum. É porque eu Ela penso é assim, uma angústia. diga. É porque eu penso assim, por exemplo, a gente, né? A gente tem as nossas escolhas e tal, e às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente tem um receio de tomar a escolha errada. A gente não sabe exatamente nos nossos sentimentos, no que a gente quer fazer, nos nossos projetos de vida, a gente não sabe exatamente se a gente vai tomar a escolha perfeita, a gente sempre quer fazer a escolha mais correta possível para a nossa vida e para a vida das outras pessoas, que cause o bem, né? Então, Sim. talvez a angústia, ela esteja aí, estou tentando interpretar, estou pegando teu texto aqui, estou só tentando entender para, sei lá, é como que essa sensação, sabe? A gente é livre, mas a liberdade dói, né? Não é meio isso? Sim, é muito. Você pode fazer até a comparação com o próprio Sartre, né? Que Sartre bebe bastante de Kierkegaard para poder elaborar a sua filosofia. Tanto que é Sartre que vai dar esse título de pai do existencialista para Kierkegaard, né? Então, sempre que a gente vai fazer, dá para fazer essa comparação extremamente tranquila entre Kierkegaard e Sartre, que muitos conceitos são considerados extremamente semelhantes, quase iguais. Então, vou usar aqui um pouco da filosofia de Sartre para poder fazer uma comparação, né? Que Sartre vai trazer a questão da responsabilidade, que nós temos responsabilidade com nós, com o mundo e com o outro. Muitas vezes nós vamos querer fazer o bem para a gente, usando da nossa liberdade, ou a gente vai querer fazer o bem para o próximo ou o bem para o mundo. Nem sempre fazer esse bem com a nossa liberdade é prazeroso. Mas nós sempre vamos tentar fazer aquilo porque acreditamos ser corretos e que vai gerar menos sofrimento. Isso de acordo com Sartre. Já Kierkegaard, ele leva muito para a questão divina e justamente para o que o ser está sentindo. Então, a angústia, né, é algo que a gente vai estar sempre sentindo. Você nunca vai deixar de ser angustiado, você nunca vai perder essa angústia. Sempre vamos sentir elas. Às vezes de maneira mais intensa e às vezes de maneira menos intensa. Eu, pelo menos, sempre liguei muito a questão da angústia ao próprio vazio existencial que todos sentimos, né? Todo mundo tem algum vazio a ser preenchido de alguma maneira e sabemos que não tem como ser preenchido. Então, a angústia, para Kierkegaard, não é um sentimento, é uma condição da existência. Conseguiu entender isso aí, essa relação? Mais ou menos, cara, mais ou menos. Eu tô pensando aqui no desespero humano, cara, porque parece que aquelas formas de desespero, a pessoa não ter consciência da própria imortalidade da alma, a pessoa ceder diante como é que eu Do digo? medo das escolhas. Não digo nem no meio das escolhas, eu digo, por exemplo, às vezes a vida da pessoa tá tão marcada pelas contingências da realidade, ela sofre tanto, sabe, por exemplo, o pessoal que todo ano em São Paulo, no Rio, perde casa. Ou a galera que, por exemplo, não tem tanta condição e tá sempre ali sujeita sabe, os ventos da incerteza e tal. Que é uma forma de desespero, a pessoa ceder a isso. Outra forma é aquela de a pessoa não querer, a pessoa ceder diante das regras sociais, de leis, etc., religiosas e tal, e não buscar a própria identidade, a própria liberdade, e também ao desespero da. Como é que ele diz? É o desespero de você não É porque desistir. esse desespero que tu tá trazendo é bem diferente do conceito de desespero para Kierkegaard, entendeu? Não, Para eu acho que é Kierkegaard, assim. Eu acho que pode falar.
Porque esse desespero são as condições que impedem o ser humano de aceitar a sua imortalidade, né, da alma. Então, porque no caso da pessoa que não tem consciência, ela nem deseja. No caso da pessoa que cede aos ventos da contingência, ela perde a esperança de ser quem ela é e de exercer a própria vida. No caso da pessoa que cede às regras sociais e esquece dela mesma, ela não é ela mesma, ela tá absolutamente limitada às escolhas que os outros fazem por ela. Ela não, é a ausência de liberdade. E a pessoa que é puramente afeiçoada a si e às próprias decisões, ela está fechada à própria dinâmica da ausência de ser que ela tem em si mesma. E a ausência de ser que ela recebe dos outros. Então, o que me parece é que a condição da angústia é a gente saber que a gente pode tomar decisões que vão impedir a nossa felicidade, sabe? Ter consciência. Oi? É ter consciência, né, da condição de liberdade. Porque o que a gente vai te falar sobre isso, né? Quanto mais consciência nós temos da nossa liberdade, mais angustiosos nós vamos ser. Mas tu falou agora de não sermos libertos, eu ainda vejo que sim, todo mundo, até os alienados, serão libertos. Eles só não têm conceito suficiente, conhecimento suficiente para poder se conhecer e entender sua liberdade. Por isso, muitas vezes que a gente vai ver essas pessoas mais alienadas, que seguem cegamente as pessoas, elas basicamente não sentem angústia porque elas não têm noção de sua própria liberdade. Tanto que para Kierkegaard, a angústia vai se dar às caras quando Adão começa a perceber isso. Que quando Deus vai chegar para Adão e dizer não faça isso, Adão vai se tocar. Ele pode fazer e ele pode não fazer. A partir disso é que a angústia nasce na humanidade, né? Nasce assim, já tinha capacidade, mas a partir daí que ela se mostra. Na verdade, não, cara. Porque, por exemplo, quando a pessoa ela tá nessas circunstâncias de ela querer seguir regras, querer seguir padrões sociais, que na verdade não são quem ela tem consciência de que ela deseja ser ela mesma. E a angústia, não sei, o conflito que a pessoa vive ali é entre o desejo que ela tem de ser ela mesma e essa condição que ela vive de incapacidade para esse desejo de eternidade que ela tem. Assim, o que me parece é que essa vou dizer, a angústia, porque ela é uma condição existencial, mas ela é um sentimento, ela é um medo, tudo junto, né? Tudo junto, é tudo uma coisa só. Ela está presente nessa percepção do ser humano enquanto ele tem esse desejo de felicidade e ele sabe que ele está sempre sujeito a não alcançar isso, sabe? É o que me parece, mas, enfim, olhando aí. Isso não seria mais a questão do desejo, em vez de o sentimento de angústia devido à liberdade? Eu acho que é os dois. Eu acho que, tipo, eu acho que na angústia a gente não pode desconsiderar o fato de que o ser humano deseja o bem, né? Talvez no caso do Kierkegaard aí, tipo, não dá pra gente colocar... Porque você mesmo falou, né, que tem a coisa de buscar Deus, né? Isso é uma relação com a felicidade. Então, eu acho que não... Acho que no fundo é a mesma coisa. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa em termos analíticos, mas tá tudo junto na experiência humana. Muito bem. Adriano, você respondido? Tranquilo, Luiz? Beleza, boa conversa. Ótimo, muito bom esse debate. Adriano Maropo, você quer falar alguma coisa? Vou só aprofundado aqui, para a gente entender alguma coisa e falar sobre o texto. Vamos lembrar, um TCC, uma defesa de foi um trabalho escrito, uma perspectiva, foi um trabalho baseado no autor. Vamos pegar o próprio texto, né, Bernardo? A inocência, quando ele trata ali de Adão, a inocência é uma metáfora para algo geral, para algo universal. Quando Adão ele perde a inocência, ele encontra-se na escolha. Numa escolha que ele foi deliberado. Ele teve a escolha de comer ou não comer. A liberdade que dá. Lembre-se, o símbolo da fruta é a fruta do conhecimento. O conhecimento angustiante. Porque dá, como o próprio Renato falou,
condições para se entender essa liberdade. E aí vamos lembrar que o ser humano, ele nasce com a ausência, depois que a inocência é um conceito muito interessante, mas eu achei bem interessante, o conceito que o Kierkegaard e traz ali pra gente que a inocência é não adulto. Quando é inocente, ele não tem culpa. E quando a gente entende que essa escolha vem com resultados como, olha, se eu não pagar o IPTU da minha casa, eu perco a casa. É uma condição inerente ao ser humano. Ele tem a escolha, não obrigatória, de pagar ou não. Ele está condenado à liberdade das condições sociais que ele vive. Lembrando, o ser humano é um ser biológico, um ser social e psicológico. Então, isso que seja espiritual também. Que há uma relação entre as condições que o ser humano tem com o seu processo de nascer e vivenciar esse processo. Lembrando que Kierkegaard está com uma galera ali que, no período da história, é complicada. Ele trabalha ali, escravo, bastante ali, cheio nas indústrias. Então, assim, a minha pergunta é, na questão da inocência, principalmente, ele não leva em consideração que esse ser foi criado por Deus e não é uma criatura que surgiu no mundo. Ele foi criado para adorar a Deus e essa inocência não seria meio que, pô, tu tem que me adorar e se tu me adorar, tu vai ter que fazer isso. Só que ele não tem essa concepção antes de comer o fruto. Ele só tem essa concepção depois do fruto. Então ele pede inocência. Essa é a minha pergunta aí, para fazer uma provocaçãozinha. É porque para Kierkegaard, primeiro ele começa discutindo sobre o que seria esse pecado original, né? O pecado hereditário que a gente vai fazer e vai sendo seguido. Então, ele não vai dizer que foi realmente o pecado de cometer e de comer a fruta, né? Tanto que os primeiros capítulos do livro, ele vai falar bastante sobre o que poderia ter sido e chegar na conclusão de que não tem como a gente saber. Não existe um erro, a gente não consegue imaginar um erro tão grande que condene a humanidade toda. Mas para ele a inocência sempre será a ignorância. Quando você foi falar que a inocência realmente é a culpa de não entender as consequências das coisas, de não entender determinados assuntos, determinadas consequências das ações, isso para Kierkegaard é que é inocência. Ele nunca foi ligado a Deus ter criado essa inocência. Pelo menos não me recordo de ter lido ele falando sobre esse conceito assim, de Deus criou tal conceito. Não, eu não consigo lembrar. Então, para ele, tanto a angústia, a inocência, são condições da existência humana, não sentimentos. Não sei se deu para responder bem a pergunta, né? Adriano? Tranquilo? Deu tudo. Ótimo. Acredito que o debate foi muito bom, muitas perguntas, sobretudo porque Kierkegaard pelo que eu percebi, pelo que eu também já estudei, é um filósofo que trabalha determinados conceitos e por isso ele tem o seu destaque. Então, é importante o debate ele foi ficando muito interessante porque a gente acaba se perguntando de onde se originam esses conceitos. Então, agradeço ao Renato por ter bem exposto esses conceitos. Tudo foi muito bem explicado, bem compreendido. Quero parabenizar ele pela sua monografia, defendida na Universidade Católica de Pernambuco. A todos vocês que estão presentes aqui, quero agradecer a presença, a você que nos assiste, e você que nos assiste posteriormente é convidado a participar do Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia, o GNFIL, que tem esse objetivo de tornar a aprendizagem da filosofia mais democrática e colaborativa, fazendo com que os alunos, os discentes das universidades dialoguem e conversem sobre o conhecimento filosófico. Então, desde já, muito obrigado, Renato, obrigado, Adriano, Luiz, Geusa, e a todos vocês que nos assistem. Renato, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder divulgar o meu trabalho, né, e poder explicar um pouco da filosofia de Kierkegaard, que pode ser muito complexo às vezes quando a gente está começando a estudar. Muitas vezes a gente acaba ligando com experiências pessoais nossas do que seria angústia, do que seria o desespero, que acabam sendo bem diferentes dos conceitos que ele vai trazer, né, do que ele vai abordar. Mas quando a gente vai estudando, vai se apropriando mais, acaba sendo uma filosofia extremamente prazerosa de estudar.
recomendo muito, principalmente para quem tem interesse em estudar Sartre ou demais fenomenológicos, porque pode ajudar bastante também para quem estuda psicologia, já que ele é bastante utilizado na fenomenologia existencial, né? Então, de novo, Sim, gostaria de sim, agradecer a verdade. oportunidade. Aí, nós que agradecemos. E você que nos assiste, se quiser se aprofundar na filosofia de Kierkegaard ou também em qualquer assunto da filosofia, nós temos os nossos grupos de estudo, temos página no Instagram, @genefil_oficial, página no YouTube, TikTok, então nós estamos presentes no YouTube, nas redes sociais. Então, você que nos assiste, quiser se aprofundar, nós temos os grupos de estudo para cada área da filosofia também, para inglês, escrita acadêmica. Então, você discente que quiser entrar no nosso grupo nacional dos estudantes de filosofia, nós estamos à disposição para te acolher nesse processo tão bonito que é o conhecimento. Então, desde já, muito obrigado, Renato, muito obrigado, Adriana, você que nos assiste. Nós somos do Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vamos encerrar a live.